A República é uma merda. A República Brasileira é uma merda. Não tem o que fazer. E se você quer vir com um discursinho pacífico, sai fora. Eu não quero gente frouxa do meu lado. Agora, se você tá falando, não, a gente vai mudar o Brasil, eu vi o que aconteceu no Nepal, e eu concordo, eu quero algo daquele tipo. O que eu acho interessante é que na internet, nos comentários, tem muita pessoa rindo, achando bom. Falou de anistia. Anistia não, para 8 de janeiro não, que morram todos. Olha o nível da degradação humana, da baixa do caráter, da falta mesmo do caráter dessas pessoas. O maior problema que existe no Brasil é que deram poder demais para uma instituição e hoje é praticamente intocável. Você não consegue resolver os problemas do Brasil se você tem esse tipo de arbitrariedade acontecendo. Gente bonita, vocês conectados aí de todo o Brasil. Como é que vocês estão aí do outro lado da tela, beleza? Pessoal, ontem nós assistimos de camarote, né? O STF reagindo furioso com o caso aí que foi encerrado da CPI do crime organizado. E aí saiu 3 nomes, que é Alexandre de Moraes, 3 nomes do STF, né? Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Toffoli. E o PGR, que é arrumadinho deles ali. O que saiu ontem no STF foi uma coisa muito pesada, né? Ameaças fortíssimas de cassação, de anular o mandato do cara, de deixar o cara inelegível. Né? Eles sentiram realmente na pele quando se falou em investigar eles. E aí, rapidamente, o governo, né, ligaram para Lula, tal, fizeram um arrumadinho ali, trocaram 2 senadores que iam votar a favor disso, trocaram por 2 senadores do PT, que foram lá e votaram contra. Uma armadilha pesada, né? A gente vê que tem uma amarração aí entre os líderes, né? Entre o STF, entre o líder do Senado ali, entre o governo, tudo amarradinho. Quando um precisa do outro, basta uma ligação que ele vai lá e resolve. Ou seja, eles estão blindados, né? E isso realmente só se pode resolver, acredito eu, na próxima eleição. Bolsonaro tá preso, meu amigo. Você acredita mesmo que vão indiciar os ministros da Suprema Corte? Organização criminosa, associação a crimes e a organizações criminosas? Não. Débora Cabeleireira saiu. E ela fez uma entrevista que dá dó, gente. Assim, a gente choca com a realidade. Uma cabeleireira que passou um batom no estátua. Foi tratada como terrorista. O próprio Bolsonaro tá preso. Um cara que não tem nenhum crime de corrupção. Pela segunda vez a Polícia Federal falou assim, não tem nenhum, nada que comprove que esse cara cometeu algum tipo de golpe. Não estava no país, não era mais presidente, não tinha poder nenhum, não tinha arma, ninguém estava armado. Como é que se dá um golpe no país? São pessoas que estavam simplesmente se manifestando. E por causa de uma minoria que fez um estrago que devia ser punido sim, a maioria pagou. Você defendendo o PT. O que eu acho interessante é que na internet, nos comentários, tem muita pessoa rindo, achando bom. Falou de anistia. Anistia não, para 8 de janeiro não, que morram todos. Olha o nível da degradação humana, da baixa do caráter, da falta mesmo do caráter dessas pessoas. Porque tem rixa política, porque é de esquerda. Aí porque o cara vestiu verde e amarelo, quer que morra? Lá atrás, teve anistia. As pessoas mataram, as pessoas saquearam, roubaram, assassinaram, sequestraram, dos 2 lados. E ambos foram anistiados. Mas para você, esquerdista, uma cabeleireira que passou um batom merece a morte, merece a forca. Vou discutir o que com você? Política? Vou discutir moralidade? Vou discutir o que com você? Vou debater sobre o que com você que tem esse pensamento que o Lula é a melhor escolha? Que o PT não tem problema em todos os casos de recordes de corrupção? Eu vou discutir o que com você, meu amigo? Nada. Hoje, o Brasil viu o ministro Gilmar Mendes ameaçando um parlamentar que pediu o indiciamento dele, do Alexandre de Moraes e do Toffoli. Ameaçando publicamente. Né? A gente viu o ministro Gilmar Mendes a ponto de falar, se quer chamar pra dança, pode chamar que ele sabe dançar, ou seja, ele sabe jogar o jogo. Logo em seguida, agora a gente tá vendo que, junto com a PGR,
Os ministros do STF articulam a inegibilidade desse parlamentar. Ou seja, uma perseguição declarada contra o parlamentar. Não sou do viés ideológico do parlamentar, né? Acredito eu, nunca vi ele tão atuante assim, talvez para a direita. Só que assim, é o seguinte. Eu cansei. Eu cansei de ver nosso país nessa merda. Sendo comandada por vagabundo. Sendo comandada por bandido. Mafiosos. Eu cansei, cara. Cansei. A partir de hoje, eu vou dedicar tempo para convencer pessoas que estão assistindo aqui meu vídeo no Instagram, no TikTok, seja onde que for, a criar uma revolta popular. Desobediência civil generalizada. É isso. A República é uma merda. A República Brasileira é uma merda. Não tem o que fazer. E se você quer vir com um discursinho pacífico, sai fora. Eu não quero gente frouxa do meu lado. Agora, se você tá falando, não, a gente vai mudar o Brasil, eu vi o que aconteceu no Nepal, e eu concordo, eu quero algo daquele tipo, vem junto. Se um dia eu for preso, perseguido, morto até, foi por causa desse vídeo, ou talvez de outros que estão por vir, nessa finalidade, de causar uma revolta popular. Sem pacifismo. É tirar vagabundo do poder. É igual o José Disseu disse. Eleição não se ganha, se toma. E eu não estou falando mais de eleição. Estou falando do poder. O poder não se ganha, se toma. Eles tomaram o poder da gente. Sabe aquela frase que está na nossa Constituição brasileira que fala que todo poder emana do povo? Está na hora da gente mostrar que o poder emana do povo. Com estratégia. A gente vai tirar vagabundo do poder. Eu cansei. Se você está cansado, vem junto. Convença mais pessoas. A gente vai tomar o Brasil e colocar rédeas nesse negócio. Tá certo? É isso. Você acha que quando um senador apresenta um relatório, isso deve ser ignorado? Vocês perceberam as reações dos ministros do STF hoje quando souberam que havia um pedido de indiciamento? Pois é, todo mundo percebeu que eles sentiram e sentiram muito. Flávio Dino usou uma fala um pouco mais agressiva, mais dura, mas não houve ameaça. Já Toffoli e Gilmar Mendes, principalmente o Toffoli, disse que pode haver cassação. Tem noção que surgiu uma ameaça porque eles se acham intocáveis. O que o senador Alessandro diz é uma grande verdade. Ministros do STF não são donos do mundo. A documentação que a CPI apresentou não foi opinião de internet, não foi nada inventado, não é axiologia. É com base em indícios, conversas retiradas dos celulares de Daniel Vorcaro, outras com provas de que eles voaram em aviões do Daniel Vorcaro. Então, é crime de responsabilidade, sim. O problema é que eles se acham intocáveis, mas agora vem até com ameaça de caçar por conta de abuso de poder. Meus amigos, o mundo inteiro está vendo. Pessoal, nessa próxima eleição, com certeza, a eleição para o Senado vai ser mais forte, mais concorrida, né, do que a de presidente, tá ligado? Por quê? O pessoal agora só vão votar em senadores que tenham sangue no olho para impeachmentar ministros do STF, né? Que estão apontando aí para crimes pesados, né? Envolvimentos aí com casos absurdos do Banco Master e tal, entre outras injustiças que cometem colocando pessoas inocentes na cadeia. E assim, várias coisas têm acontecido e o povo está olhando, pô. O povo está vendo isso. Vai chegar uma hora que realmente vão ativar aí o modo Nepal e a casa vai cair. Moraes, Toffoli, Gilmar e Gonetti. 4 homens, um único relatório. E uma pergunta que o Brasil inteiro deveria estar fazendo agora. Como juízes que julgam a si mesmos ainda estão sentados naquela cadeira? A CPI do crime organizado, pessoal, não terminou. Ela simplesmente foi assassinada. 90 testemunhas aprovadas, sabe quantas ouvidas? 0. Alcolumbre, o inimigo do Brasil, cortou o fio com a desculpa mais conveniente da história. É ano eleitoral. Desde quando a eleição, pessoal, tira a licença de investigar crime?
Só que tem mais, tá? O STF entrou em campo, tornou facultativa a participação dos convocados. Traduzindo, pessoal, quem tinha algo a contar não precisava aparecer. E os pontos centrais da investigação continuam no escuro. E, aonde sempre estiverem, vão permanecer. O relatório do senador Alessandro Vieira acusa com nomes e endereços. Toffoli, Moraes julgaram quando deveriam se recusar a fazer isso. Gilmar protegeu os sigilos de empresas ligadas ao próprio Toffoli. Gonetti assistiu tudo em silêncio. Crime de responsabilidades, pessoal. Ação e omissão. Mas e agora? O mesmo Alcolumbre que matou a CPI decide se o pedido de impeachment anda ou não. O que vocês acham disso? O sistema não protege com força, se protege com burocracia, com prazos, com regimento e com muito silêncio. Eles não estão acima da lei, tá? Eles estão escondidos atrás dela. Compartilhe esse vídeo aqui antes que ele saia do ar e se você também quer saber o que está por trás desses muros. E não esqueçam, dolarize os seus investimentos enquanto vocês ainda podem fazer isso. O maior problema que existe no Brasil é que deram poder demais para uma instituição e hoje é praticamente intocável. Você não consegue resolver os problemas do Brasil se você tem esse tipo de arbitrariedade acontecendo. Um senador da República com um relatório embasado em provas reais não teve o poder que uma CPMI o dá para poder apresentar um relatório por uma manobra política do governo, que trocou as peças do xadrez e colocou as pessoas que eles queriam para derrubar esse relatório. Isso mesmo, o relatório sendo apresentado e todos sendo ameaçados, né, pelos ministros. Crime de ameaça, de suspensão de mandato. Eu te pergunto, como que funciona a nossa querida justiça nesse critério? A ameaça agora virou um cotidiano? Ninguém pode falar da Suprema? Por quê? São intocáveis. Alguém pode me dizer se eles viraram semideuses? Pessoal, os ministros do STF sentiram ontem na pele quando foram ameaçados de ser investigados, né? Se vocês não devem, pô, não deve a ninguém, deixa investigar. E aí vocês vão provar ao Brasil que não deve a ninguém. Mas claro que eles sabem que tem alguma coisa ali, alguma merda escondida ali. E se forem mexer, vai aparecer. E aí vai jogar a merda no ventilador. E claro que eles vão ser, né, presos. Porque são crimes pesadíssimos, envolvimento aí com o Vocaro, Banco Master. Pessoas presas injustamente, né? Riquezas, muito dinheiro envolvido nessa história aí. Poder é uma coisa muito pesada, muito além do que a gente ainda imagina, né? Com toda a honestidade, fica aí por 3 minutinhos, que eu tenho certeza que você vai adorar isso daqui. Olha só, ministros do STF reagem a relatório da CPI que pede indiciamento de Moraes, Toffoli, Gilmar e Gonê por caso do Banco Master. Peraí, será que os ministros do STF estão achando de fato que eles são intocáveis? Vamos fazer uma reflexão? Caso vocês não saibam, nunca na história do país um ministro do STF foi impeachmentado. E quando eu falo nunca na história, eu estou falando lá de 28 de fevereiro de 1891, quando o STF surgiu no Brasil. Olha o tempo, são 136 anos. Tem noção do tempo que é isso? E, mais um pouquinho além disso, um nome que foi dado ao STF para passar pela sabatina no STF não é recusado desde 1894. São 132 anos. Então, peraí, essa galera está se achando demais. Nós temos ex-presidentes presos, nós temos generais presos, nós temos
deputados presos, nós temos senadores presos, tem tudo no Brasil preso, mas os intocáveis do STF, não. Estes não podem ser investigados. É uma completa afronta quando você vem e fala dos ministros do STF. Meu Deus, não pode falar deles. Mas espera aí, por que não pode falar deles? São seres humanos, feito nós. A única diferença de nós para eles é que eles têm uma OAB, e olhe lá, e são indicados por alguém, por algum conhecido, para que possam fazer o trabalho deles. Então calma aí, chega, a sociedade já não aguenta mais isso. Então sim, que sejam indiciados sim, que sejam investigados sim, e se tiverem culpa no cartório, se cometeram crimes, e que sejam presos sim, que sejam impeachmentados também. Chega, o Brasil já não aguenta mais impunidade, não aguenta mais passar a cabeça na mão de quem comete crime, na mão de vagabundo, não dá. Chega, não aguento mais. A irritação dessa ala do Supremo com os pedidos de indiciamento que foram feitos pelo senador Alessandro Vieira no relatório final da CPI do crime organizado foi tanta que essa ala do Supremo está se mobilizando, está se preparando para reagir do ponto de vista jurídico, do ponto de vista criminal, contra o senador Alessandro Vieira. Então, os ministros da corte, como Gilmar Mendes, Dias Toffoli, já deram algumas pistas hoje nas falas deles, nessa terça-feira, do que eles pretendem fazer, qual que é o objetivo final de toda essa articulação, dessa reação. Então, o ministro Gilmar Mendes, na minha apuração, pretende ir à PGR, à Procuradoria-Geral da República, com uma representação criminal contra o senador Alessandro Vieira, e se isso for levado adiante, o senador Alessandro Vieira esse caso pode ser analisado lá no Supremo pela primeira turma do Supremo. E dois, levadas as últimas consequências, essa ala da corte quer que o senador Alessandro Vieira fique inelegível até o fim do ano. Então é para isso que eles estão se mobilizando depois desses pedidos lá, dessa escalada do conflito, dessa crise institucional entre os senadores e o Supremo. De uma forma mais específica, no comando da CPI do crime organizado, com essa ala do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, se inscreve no canal, clica aqui nesse botão vermelho para dar uma força, beleza? Deixar vocês aí com a banda Carcaça de Peixe. E segue a vinheta aí, vejo vocês no próximo vídeo. 3, 2, 1, vai lá.